Olá, do livro Pão Nosso, a lição é 62, Jesus para o homem. Esse é o caminho, esse é o canal Água Viva. Meu nome é Dilamene Avelar e é um prazer estarmos de novo fazendo uma pequena leitura. O livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, e o Espírito Emmanuel. Jesus para o homem. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte até a cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da manjedoura eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade aos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo ao servo de todos, do credor magnânimo ao escravo, do benfeitor ao perseguido, de Salvador desamparado, de Salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro de sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso do trono à cruz do martírio, do advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se, apagou-se, para o homem que se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, o que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Um breve comentário sobre essa página, que é muito interessante, porque nós vamos ver aqui atitudes de obediência, humildade total, né? O verbo servir, porque Jesus veio para o mundo para servir, ele mesmo fala, eu não vim no mundo para ser servido, e sim para servir. Mostrando-nos um exemplo, né? Deu o exemplo da manjedoura à cruz. Deu exemplos, assim, inegáveis, de misericórdia, de compaixão, de atitude, de fidelidade a Deus, aos ensinos divinos, a unicidade com Deus. Nós vamos ver Jesus mostrando o tempo todo o objetivo do homem é o aperfeiçoamento moral. Então ele sai das paragens superiores e vem para esse vale de lágrimas. Não se apequenou, como um lírio num charco, ele nunca se sujou. Então nós vamos ver um Jesus misericordioso, atuante. Ele conviveu com todos os tipos de criaturas, sem com isso não se contaminar pelos maus hábitos que elas traziam, mas sim resgatando-as daquela situação que elas se encontravam, quer dizer, tirando das trevas, trazendo para a luz. Ele conviveu com as imperfeições humanas
sem nunca ter apontado o dedo para ninguém, porque ele sabe que aquilo era um processo evolutivo e que chegaria uma hora que a criatura humana ia sair daquelas trevas. Então ele mostra o caminho. Ele não fica assim, olha, você tem defeito. Não, não. Ele fala, ó, o caminho é esse. Se quer ser perfeito, amai vossos inimigos. Então ele mostra o caminho. Ele mostra o tempo todo o caminho, tá? Então ele nasceu para servir, diminuindo-se, vindo para essa situação aqui já citada, saiu da espiritualidade superior e veio viver a nossa situação, convivermos conosco, das estrelas superiores à manjedoura, quer dizer, uma situação paupérrima, do infinito, que era de profunda capacidade sua, tanto que ele é o diretor do orbe, né? Mostrando-nos que ele poderia trazer a luz aonde há trevas. Ele era a luz do mundo, o sol da terra, né? Ele sai da glória espiritual para a carpintaria, mostrando-nos que todos os ofícios são dignos, porque ele está exercendo ali uma atividade, ele vai exercer humildade, paciência, resignação, qualificando a criatura para o futuro. Mostra que a companhia que ele tinha eram anjos divinos, criaturas superiores, e aqui ele vem conviver com os pecadores. Não era credor, né? Que a gente pensar nisso. De Salvador ele estava desamparado. Olha que coisa interessante. Ele sai da manjedoura, ele tem todo o trajeto dele, o trabalho dele de evangelizar o mundo, trazer para o mundo os ensinamentos divinos, aquela oportunidade. Fez esse trajeto com algumas criaturas e no fim do trajeto, ao invés de receber dessas criaturas o amor, né, a compaixão dessas criaturas, ele recebe a ingratidão, o abandono, a solidão. Ele renunciou a essas criaturas? Não. Porque nós vamos ver que depois de todo aquele processo da crucificação, ele, antes de ascender a Deus, ele retorna e tem contato com seus apóstolos e conversa com eles todo esse tempo. Ele foi o pastor da ovelha oprimida, cuidou de todas as criaturas. Então, o que Jesus nos pede? Que possamos retribuir esse amor incondicional. Quando João, em Apocalipse, diz assim, Deus é fiel, qual o nível de fidelidade que nós já temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com os seus ensinos? Qual o nível de fidelidade que nós temos com os objetivos que nós abraçamos de nos tornarmos criaturas melhores, né? Então, ele não ficou preso a preconceito. Você vê que ele era um homem que conviveu com todos. Veio nos motivar sempre o caminho do bem. A Madalena, ele resgata aquela mulher. Ele resgata Zaqueu da avareza. Ele resgata Pedro daquela ignorância. Ele resgata o Paulo, que era um perseguidor do cristianismo. Ele olha o melhor de cada criatura e mostra para ela, você tem isso de bom. Então nós temos já virtudes, nós já temos muitas coisas adquiridas e o que nos falta é autoestima de ver que nós temos capacidade. Nós já temos condições de admirar uma flor, nós já temos condições de ver a beleza em torno de nós. Isso tudo já é um amadurecimento espiritual e menos ingratidão. E mais gratidão, né? Então ele deixa o modelo, aqui vivo, prático, real, para que possamos, nesse processo evolutivo, vencermos as nossas dificuldades. Aí você vai falar para mim assim, Adila, você está querendo comparar Jesus a todos nós? Não. Eu só estou lembrando que eu também tento lembrar-me sempre
que Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso exemplo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se eu almejo ser uma criatura melhor, o meu espelho é Ele. Ele é o nosso espelho. Ele é a força da nossa vida. Porque se nós já estamos aqui vivenciando mais de 8 meses de pandemia, né? Aqui no Brasil, mas já no mundo, praticamente mês que vem já vai fazer 1 ano, é porque toda essa força de nosso Senhor Jesus Cristo está nos capacitando para vencer isso tudo. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos perseverar e fazer uma reflexão sobre essa página de uma forma muito singela. E até breve, curta, compartilha, e que o Evangelho que nos alimenta, nos fortalece, que a gente possa compartilhar com um amigo essa palavra amiga e vencermos as nossas limitações. Se hoje o dia se faz nublado, Jesus é o sol da nossa vida. Se a noite chegar, não te esqueças, as estrelas no céu representam os nossos amigos espirituais, sinalizando-nos que mesmo nas trevas, eles continuam a zelar por todos nós. Então, que a nossa atitude seja de perseverar até o fim. Um grande abraço. Muito obrigado, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e que a doce Mãe Maria ilumine os nossos corações sempre. Muito obrigada.